Nós vamos misturar aqui esporte com igreja ao mesmo tempo, falando do nosso culto, enchendo a bola do Ministério da Rede de Esportes da Lagoinha, com o pastor Roger Martins, que é líder da rede. Seja bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, Jean, Luciana. Mais uma vez estamos aqui no De Tudo um pouco. Vamos falar desse culto aí, enchendo a bola. Precisamos estar cheios para em 2014, 2016 fazermos a diferença aqui, porque o mundo vai estar aqui. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu sinalizo isso. O mundo vai estar aqui, né, Jair? Em 2014. 2014, 2016, a gente precisa fazer algo de relevante para o reino de Deus. Exatamente. E junto com o pastor Roger, hoje ele trouxe também um ex-jogador do Galo, do Cruzeiro, do Lyon da França, do Newcastle da Inglaterra, que é o Cláudio Caçapa. Seja bem-vindo, Cláudio. Tudo bem, né? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Viu, pastor? Obrigado. Um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. Você jogou no Galo antes ou depois do Cruzeiro? Eu comecei no Atlético. Ah, eu sim. cheguei em 96, fiquei até janeiro de 2001. E aí depois foi para a França e voltou Aí, em para o 2001, fui para Lyon, fiquei até 2007. 2007 fui para Newcastle, né, na Inglaterra, fiquei 2 anos, voltei para o Cruzeiro em 2009. Aí fiquei no Cruzeiro 1 ano e meio, voltei para a França novamente, fiquei mais 5 meses no Evian e vim para o Avaí, terminar minha carreira no Avaí, de Florianópolis. Você terminou quando? Terminei em 2011. Então tem Foi pouco meu tempo. último Pouco ano. tempo. Isso, 2011. Agora, até para a gente entender assim, da sua caminhada cristã também ao longo desse tempo, quando que você se converteu ou você nasceu em lar cristão? Como que foi isso para você nessa sua carreira, que a gente sabe que é difícil conciliar, mas qual que foi o início da sua caminhada? O meu primeiro contato foi em 96, com um grande amigo que eu fiz no futebol, foi quem pregou a palavra para mim, quem falou de Jesus para mim, foi o Tafarel, que na época ele estava no Atlético também, e ele nos ajudou muito, não somente a mim, mas tantos outros, porque ele passava na concentração, né, com o carro dele, pegava todo mundo e levava para a igreja, a Getsemane, levava para a igreja ou às vezes levava para a casa dele quando ele fazia cultos. Então, meu primeiro contato com a igreja, né, foi através do Tafarel e graças a Deus permaneço até hoje. O Tafarel que deu muitas alegrias, né, pro time brasileiro também. Foi na Copa de 94, né? 94, jogou muito bem, né? Defendeu aquele pênalti, né? E o Bádio foi e acabou chutando o pênalti final para fora, né? Então deu aquele. Deixa eu abrir para o pessoal de casa aqui, pastor, aí eu vou te perguntar quando surgiu a ideia de convidar o Cláudio Caçapa para falar aqui no culto. Sim. Você que está em casa, você que é cruzeirense doente, atleticano doente, né? Quer fazer perguntas aqui para o nosso Cláudio Caçapa, pode ligar para falar ao vivo com a gente, 3132533320 ou pelo nosso CAT, 3132093301 e ainda pelo Twitter. A Luciana está aqui com o tablet para registrar sua participação, sua pergunta ao vivo, online, de tudo um pouco, @detudoumpoco.tv é o nosso Twitter. Mas então, quando é que surgiu a ideia de trazer o Cláudio para ministrar? Já tinha contato com o Cláudio antes? Assim, já como a gente está em Atletas de Cristo, a gente ouve, né? A gente sabe que o Caçapa já tem uma história dentro de Atletas de Cristo. Mas vamos até brincar aqui, né, Caçapa? Eu recebi uma intimação, porque ele presenciou a ministração do Edmilson. O Edmilson foi pentacampeão mundial. Sim. E dentro lá da pregação, o Edmilson falou assim, o Caçapa tem que vir aqui, hein? O Caçapa tem que vir aqui. Então ficou esse contato e aprove o Senhor. Que bênção. Nesse mês aí de agosto, a gente está trazendo o Caçapa, é homem de Deus. Que o culto é hoje, né? O culto é hoje. Hoje 19h30. Então você, nosso aí telespectador, esteja conosco lá no templo principal da Igreja Batista da Lagoinha. E vai ser uma grande bênção. Vai sair lá cheio mesmo. Né, do Espírito Santo, vai sair lá com a bola cheia. Cláudio, eu queria te perguntar, eu te chamo de Cláudio ou de Caçapa? Cláudio, pode ser. Você hoje está integralmente no ministério ou não? Você tem outras atividades e é voluntário no ministério? Isso, eu sou voluntário, eu sou membro da Getsemane. Aqui em BH? Aqui em BH, né? Então eu tenho uma escola de futebol em Lavras, então eu estou conciliando muito isso, viajo muito para lá para ver os meus meninos, até porque o comando é meu, né? Mesmo eu não estando lá, então tudo que se faz lá é por minha conta, né? Então eu estou sempre atento, sempre ligando para saber como que está o andamento. Então são várias reuniões. Então hoje eu fico nessa correria, vou muito para lá e volto.
Na sua caminhada cristã e profissional, né, no futebol, seja aqui no Brasil ou lá na França, você teve assim momentos em que você falou, poxa vida, ou eu desisto do futebol ou eu desisto do evangelho, ou não? Não tive. É lógico que a gente dá um maior valor aqui no Brasil, né? Eu passei muitos anos fora, o total foram aí 9 anos, porque aqui no Brasil eu costumo dizer que não tem desculpa de você não ir para a igreja, porque em todo bairro tem uma, duas, três ou mais igrejas. E na Europa não, na Europa é um povo muito frio. É por isso que eu te fiz a pergunta, que a Isso. impressão que a gente tem é que lá você tem que jogar bola e ficar calado, no caso do jogador. Isso, é jogar, mas graças a Deus, tudo Deus é maravilhoso, né? Então, quando eu cheguei no Lyon, já tinha o Sony Anderson, que era brasileiro, mas não era evangélico, e tinha o Edmilson. E isso facilitou muito, porque eu precisava caminhar, né, com o Senhor e sem saber o que fazer, onde procurar. E o Edmilson já estava lá, ele já tinha encontrado uma igreja de um pastor brasileiro, né, que era do ministério de Uberlândia. E aí isso facilitou, ele me convidou, prontamente nós fomos para a igreja e ali a gente se envolvia muito, mesmo que o tempo era curto, porque passamos muitos dias concentrados, ou treinamentos, viagens, isso, aquilo, mas o tempo que a gente tinha, ou a gente estava junto ou a gente estava na igreja. Então isso me ajudou muito, mas a incredulidade deles é muito grande. Isso às vezes, né, a tendência é que você também, olhando muito para ele, se esfrie, porque o culto é uma vez na semana ou duas no máximo. Né? Então, graças a Deus que era uma visão diferente do pastor brasileiro, que tinha culto na terça, no domingo e ainda tinha células depois. Que legal. Então você vê o cuidado de Deus também, até nesses detalhes, pensando em tudo, que Deus cuida, né, de nós. Cuida. Agora, a gente vê que muitas pessoas criticam o meio do futebol, assim como o meio da moda, por exemplo. É um meio difícil de você manter a sua fé, no sentido que existe muitas tentações, aquele colegas, de repente, querendo te levar para festas. Enfim, isso, você teve muito problema com isso ou você... Não, isso não é uma coisa que me atraía tanto? Eu ouvi a palavra em 96, né? Então, de 96 até 2000, eu não me converti, eu não me batizei, eu não me converti de verdade. Né? Então, tudo isso é bem claro dentro do mundo do futebol, né? Com várias festas, muitas coisas erradas que a gente na época acha que são coisas boas. Eu sou jovem, então eu posso tudo. Né? Se engana-se. Né? A gente está totalmente enganado, mas graças a Deus, eu chegando em Lyon, eu sempre costumo dizer que essa decisão eu tomei, engraçado, porque eu estava aqui com a igrejas enormes, igreja 1, 2, 3, várias no mesmo bairro, e eu não tomei essa decisão. E eu fui tomar essa decisão de aceitar Jesus, de continuar firme em Lyon. Talvez por causa do isolamento, não seria? Talvez, mas pela necessidade. Porque eu já sabia que a vida que eu tinha era uma vida vazia, né? Era uma vida de momentos, de horas, né? 3 horas, 4 horas, aquilo era bom, eu achava, entre aspas. Mas depois eu senti e vi que existia um vazio muito grande e esse vazio só poderia ser completado, cheio, era pelo Senhor. E então, aquela sementinha de 96 já estava aí germinando para que você tomasse essa decisão lá em Lyon, né? E esse versículo se cumpriu na minha vida, que a palavra nunca volta vazia. Né? E eu sempre lembrava do Tafarel pregando para mim, falando de Jesus para mim, até que um dia eu cheguei para o meu pastor lá na França, falei, pastor, de agora em diante, eu vou ser um homem de Deus, eu vou me casar, e nunca mais eu vou deixar a sua palavra para trás. E graças a Deus, desde 2002, a gente está firme nessa caminhada com Cristo, firme na rocha mesmo, e nada, sabe? Essas festas, não. Eu costumo dizer que a gente não pode... Tentados todos nós seremos, somos, né? Em qualquer atividade, isso, aquilo. Mas eu acho que o ser humano, ele não tem que achar que é forte. Sim. A partir do momento que você acha que você é forte, aí é que você está fraco. Não, eu posso, eu aí vou lá, cai, eu né? só vou um pouquinho, não tem problema não. Então eu costumo sempre fazer as coisas em companhia da minha esposa, né, do meu filho Matheus, hoje com 7 anos. Então sempre que eu faço as coisas, minha esposa pode ir? Pode. Não,
só a gente, é só os homens, então eu procuro ficar recuado. Não, então eu não Fugir da prefiro- aparência do Isso mal. aí. Com certeza, eu prefiro ficar em casa. E você também foi conhecido por ser um jogador que jogava sempre limpo, não é? Com poucas faltas, evitando problemas, cartões, etc. e tal. Você atribui isso à consciência cristã ou era algo de você mesmo, do seu comportamento já desde pequeno?